No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite a você que está sempre acompanhando a nossa programação através das nossas plataformas digitais. Este encontro marcado que temos toda sexta-feira com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Por isso, a partir de agora, a gente começa mais uma edição aqui do nosso programa desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, aproveita, curta, compartilhe, marque os seus amigos para que as pessoas possam acompanhar com a gente esse nosso programa. A você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos aqui o nosso programa, você acompanha o programa ao vivo com a gente. Claro, também te faço um convite especial, se inscreva aí no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, você pode rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, são diversos assuntos das mais variadas temas do setor da saúde e do bem-estar à sua disposição aí na nossa plataforma digital. Então corre lá, se inscreva aí no nosso canal para você ter acesso a todo este conteúdo. Esse programa, claro, também vai ficar à sua disposição para que depois você possa rever quantas vezes quiser. Nosso programa de hoje tem o prazer de receber uma convidada especial para falar de um assunto bastante interessante. Nós vamos falar no programa de hoje sobre nutrição clínica e também nutrição esportiva. E quem vai nos ajudar, quem vai nos auxiliar no nosso programa de hoje é a doutora Amanda Guimarães, que ela que é nutricionista clínica e esportiva e nos ajuda no programa de hoje. Seja bem-vinda, Amanda, ao nosso programa. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Com toda certeza. Vamos aproveitar essa sua experiência hoje para entender um pouquinho mais essa área da nutrição e, sobretudo, me chamou bastante atenção quando estava pesquisando pelo seu nome para fazer o convite a estar aqui neste programa hoje, que é a nutrição esportiva. Então, já começo perguntando, como é que você caracteriza, como a gente pode estabelecer o que é nutrição esportiva? Paulo, é bem bacana porque a nutrição esportiva ela é recente no mercado. Eu falo recente assim, ela vem de uns 10 a 15 anos, né? Então vem as especializações, nós temos o básico na faculdade, mas vem a especialização em nutrição esportiva. E ela vem para quê? Para melhorar a resposta do atleta ou do praticante da atividade física durante o treino. E também para melhora de resultado no pós-treino, que é importantíssima essa melhora de recuperação, a melhora da performance, é onde o atleta ele sempre quer mais. Sim. Ele sempre quer um melhor desempenho e é para isso que a alimentação, a suplementação, essa orientação nutricional, ela vem para otimizar esse resultado deste paciente. Que bacana. A gente está falando aqui da nutrição esportiva e às vezes as pessoas, mas é apenas para quem pratica esporte de maneira profissional? Não. Aqui ao longo do programa você vai entender bastante que a gente vai falar para qualquer atividade esportiva, essa questão da nutrição ela é muito importante. Aliás, eu gostaria que você falasse sobre isso. Qual que é a importância de se procurar primeiro o nutricionista para ter uma orientação antes de iniciar a atividade esportiva? É sempre importante você ter essa busca, porque a gente sabe que a gente se alimenta mal durante o nosso dia, né? Ou excesso de trabalho, a gente acaba colocando desculpa na alimentação e a facilidade dessa, eu acho que a vida moderna, ela colocou pra gente muitos alimentos que não são tão bons assim. Correto. E muitas pessoas acabam indo para atividade física, sem uma alimentação antes do treino, sem uma alimentação depois do treino, e onde vai pra academia passa mal. Tem pessoas que relatam até na consulta, te procurei porque eu fui para academia, passei mal, não sei o que comer, ou estou treinando há um tempo e não tenho um resultado, sendo que o meu treino está um treino bom, e é onde muitas vezes a pessoa mesmo sabe que a alimentação não está legal, porque a pessoa quer fazer atividade física, ela quer resultado no primeiro mês, né? E quando ela não associou a alimentação com o treino, com o descanso, o resultado demora muito mais, ou às vezes ele nem vem, porque é onde a pessoa nada e morre na praia. Por isso que é importante ajustar a alimentação ideal, ver o que precisa ajustar no corpo do paciente, ver um exemplo, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura, o que precisa ajustar, né, que é a composição corporal, e isso tudo através da alimentação, para que a pessoa comece a ver o resultado e outra coisa, que não desanime e não pare com tudo, né? Exatamente. Essa questão da alimentação é até interessante, às vezes algumas pessoas iniciam uma atividade física, no caso, para perder peso, mas não muda o seu modo alimentar. É fundamental de que isso comece a partir
do antes, né? Exatamente. Você tem que ter uma alimentação diferente, senão aquela atividade física também não vai resolver, né, Amanda? Não vai resolver. Você tem que mudar, eu falo assim, você tem que mudar os seus hábitos para que você tenha resultado. Não adianta você querer fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Sim. Né? E muitas vezes é abrir mão. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu gosto tanto de comer certo tipo de alimento, tá, mas nesse momento é necessário que você tire ele, ou que você diminua o consumo. Por quê? Se você chegou neste peso que você está, as pessoas que têm excesso de peso, se você chegou nesse peso que você está, é porque você colocou esse alimento de forma errada no seu corpo, né? Ou em grande quantidade, né? Ou colocou o alimento em si errado, tem alimentos que não tem necessidade de a gente fazer ingestão, mas é você achar onde foi a falha do problema, né? E, na verdade, as pessoas se enganam ao dizer, você vai fazer um trabalho de nutrição, você vai deixar de comer alguma coisa. Não, nada disso. Você não é proibido de comer nada. É comer da maneira correta, no momento certo e dependendo daquilo que você pretende com relação à sua alimentação. Ou seja, não há proibição de absolutamente nada, né? Não. Nós sabemos o que a gente deve comer. Eu falo que o paciente que ele chega lá no consultório, eu falo assim, você sabe o que você tem que comer. Só que você precisa de alguém para falar, você tem que comer isso, né? É alguém para te colocar no rumo. Exatamente. Então, eu falo assim, não existe um alimento totalmente errado. Existe a forma que você coloca ele na sua vida. Sim. Não é uma pizza no final de semana que vai dar errado na sua dieta. São excessos, na verdade, né? Isso, é o quê? É a maior frequência do bom ou do ruim. Sim. Se eu como demais, né? Se eu como várias vezes na minha semana aquele alimento que ele é calórico, não vai dar certo, né? E tem o inverso, o que come de menos também, porque o corpo precisa desses nutrientes. Isso. Né? E é engraçado que muita gente tira até demais. Fala assim, nossa, mas por que eu não emagreço? Sendo que eu já tirei tudo. Tirei pão, tirei macarrão, tirei o arroz, tirei tudo e não emagreci. Foi porque você tirou demais. Né? Exatamente. Tudo precisa ser controlado. Ainda falando em quem pratica uma atividade física, necessariamente eles precisam recorrer a suplementos? Eu falo que chega em uma hora que o seu corpo pede mais e é onde a alimentação ela não consegue dar o suporte. Eu falo que sempre, até quando eu fazia faculdade, a matéria de nutrição esportiva ela é bem curta. E nós sempre nós saímos da faculdade com aquele pensamento, não, a comida ela resolve tudo, mas a suplementação, ela complementa aquilo que a comida não me oferece. Olha só. Eu não consigo colocar todos os dias a quantidade de vitaminas, de minerais que o meu corpo precisa. Sim. Então é onde entra a suplementação para poder fazer esse aporte, que é o necessário que eu preciso ter para ter uma qualidade, né? Qualidade de vida. Isso é importante, ter esse acompanhamento do profissional para se fazer isso na dosagem certa, no momento certo também, porque muitas pessoas acham que é só ir lá, comprar esse produto em casa e fazer o uso da sua forma, né? Isso, e algumas pessoas falam assim, você suplementa? Não, eu não suplemento, porque as pessoas acham que eu falo que o popular é o quê? É o whey protein, creatina, né? E não, tomou um ômega 3, você está suplementando. Tomou uma vitamina D, um multivitamínico, está suplementando. A criança, quando nasce, que a mãe geralmente entra com a fórmula, né, do leite, que é o leitinho em pó, é uma suplementação. Que legal. Então, é mudar a visão que aquilo vem para otimizar, para melhorar o seu resultado. Que legal. Vou te passar uma pergunta que nós recebemos sempre aqui dos nossos ouvintes que acompanham sempre o nosso programa. Vou transferir a você. O que é importante observar em termos de nutrição no pré-treino para quem pratica atividade física com intensidade leve ou moderada? É importante, vou dar alguns exemplos que são comuns aqui em Dourados, né? Nós temos muitas pessoas do pedal, muitas pessoas da corrida de rua, né? Sim. São pacientes que a gente tem que ter uma atenção maior pela intensidade do treino e a exposição. Exposição à temperatura, ao sol, o desgaste físico é maior. Então, cuidem, dificilmente você tem que conhecer seu metabolismo, mas não ir em jejum, que é o que a maioria das pessoas, principalmente quando querem emagrecer, fazem. Sim. Não, vou fazer um treino em jejum, mas sem conhecer o seu corpo, onde a maioria das pessoas passam mal. Você colocar um aporte calórico, um aporte de carboidrato antes para disponibilizar energia para o seu treino, né? E quando você finalizar o treino, dá um exemplo de um atleta, a reposição energética. Você precisa comer algo que reponha a sua energia. E para pessoas que estão buscando, nesta alta intensidade, o emagrecimento, sempre priorizar o quê? Fontes proteicas, né? Sim. Por isso que é bacana você saber em qual período o paciente está e qual é o resultado que ele espera. Para você saber qual a alimentação, qual suplementação que você vai colocar antes, colocar depois.
Mas sempre para otimizar, é importante fazer a alimentação, tanto antes quanto depois, porque tem um desgaste. Eu ia até, na verdade, a próxima pergunta era exatamente falar sobre qual que é a orientação que você daria para as pessoas, porque tem muitas dessas dúvidas. Faço a alimentação antes ou depois do treino? Na verdade, são as duas formas estão corretas, né? Isso, é conhecer. O praticante de atividade física de alta intensidade que treina de manhã, se ele fizer uma ingestão alta de refeição, um exemplo, no jantar, ele consegue treinar em jejum, porque a ingestão calórica da noite anterior foi boa a ponto de manter uma estrutura de energia. Sim. Mas não, eu não me alimento tão, minha janta não é tão forte, né, tão Sim. rica. Eu consigo treinar em jejum? Depende, você tem que conhecer seu corpo. Né? Não é sair por aí correndo, sem conhecer, sem saber qual é a forma que o seu corpo vai conduzir. Então, por via das dúvidas, sem passar por uma análise clínica, tem que comer antes, tem que comer depois. Tá, sobre esse o antes e depois, outra dúvida que se tem também, porque algumas pessoas relatam até desconforto, sobre a hidratação. Se a água deve ser consumida em que quantidade antes ou depois, como é que fica essa questão da hidratação nesse período de treino? O corpo, na verdade, ele tem que estar hidratado o dia todo. Então, um corpo bem hidratado, né, com aquela frequência de hidratação diária, não só beber água um dia só e no outro dia esquecer de administrar. Ele responde muito bem a qualquer atividade. Então, a gente mantém a frequência de ingestão de água, ele vai responder bem em qualquer atividade, em qualquer circunstância que o seu corpo for exposto. Mas beber água antes, geralmente os atletas, eles acabam falando muita água, né? Acaba dando um desconforto, que é aquela dorzinha, que a gente fala que é aquela dorzinha que você não consegue correr muito, né? Então, qual que é o ideal? Hidrate antes da atividade que você tome um pouquinho, não encher o estômago de água, por quê? O seu corpo tem que estar preocupado na tua musculatura, em desenvolver a atividade, em não em metabolizar alimento ou fazer o processo de distribuição de água. Sim. Tem pessoas que se sentem bem tomando água durante a atividade, tem pessoas que não. Então, tudo depende de cada organismo. De cada um dos organismos. E aí também outra dúvida que se tem, algumas pessoas fazem de formas diferentes, de qual seria a melhor maneira de hidratação? A água ou um isotônico, por exemplo? A água, sem dúvida, ela é a melhor forma de hidratação, né? A água é universal, né? O nosso corpo precisa aproximadamente, né? Tudo depende, é relativo, mas 70% do nosso corpo tem formação de água, então tem água em tudo. O isotônico, ele vem onde? Onde eu preciso fazer a reposição de eletrólitos, que é onde vem sódio, potássio. Sim. Pessoas que correm, pessoas que pedalam, pessoas que treinam, pessoas que transpiram muito, né? Então, eu estou fazendo uma reposição daquele eletrólito que foi eliminado do meu suor. Do suor. Então, é onde entra o isotônico, né? Ajuda também cãibra, evitar cãibra. Na verdade, então, o isotônico seria muito mais indicado após o treino, né? Porque você já teve a perda maior depois do treino, Isso, o ideal é após. Sim. Que bacana. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, né? Que nós estamos falando aqui sobre a nutrição e também nutrição esportiva. Sobretudo, a gente traz essas dicas importantes, mas a gente sempre faz aquele lembrete, né? Diante de qualquer situação de iniciar uma atividade física, o ideal é você procurar um profissional capacitado, da sua confiança, para elaborar junto contigo qual é o melhor planejamento para você exercer a sua atividade física, seja ela qual for. Mesmo você que não seja praticante de um esporte profissional ou algo mais nesse sentido, mas até mesmo a caminhada que você faz aí, é interessante você ter orientações. E nós estamos aqui com esse programa exatamente nesse sentido, de te ajudar sobre esse assunto. Aliás, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não esqueça aí de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações. Assim você recebe mensagem e acompanha ao vivo aqui o programa com a gente. Não perde o nosso programa com toda certeza. A você que está nos acompanhando, é importante você se inscrever no nosso canal. Lá no nosso canal tem uma playlist com muitos programas que já foram ao ar. Nós estamos no ar aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar desde o ano de 2018, então são muitos programas e vários temas que já foram abordados aqui. Quem sabe um deles interesse a você ou alguns dos seus amigos e você pode compartilhar o nosso programa. Então se inscreva aí no nosso canal, está tudo à sua disposição para você acompanhar aqui o nosso Saúde e Bem-Estar, que chega até você no oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, que é a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de
todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Este é o jeito da Unimed Dourados cuidar de você, porque cuidar de você, este é o plano da Unimed Dourados. Estamos aqui com a doutora Amanda para nos ajudar no nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, falar um pouquinho de nutrição. A gente falou um pouco sobre nutrição esportiva, aí a gente vai dar seguimento ao nosso assunto. Quanto às questões do sódio, temos exemplos de atletas que tiveram problemas nos rins. Muitos falam que é por causa dos suplementos. Isso é mito ou é real? Então, a suplementação ela vem desmistificando muito, né? Em relação a sódio, a maior causa de alterações renais são patologias que não são relacionadas à suplementação. Então são pessoas que têm diabetes, hipertensão ou outra comorbidade que pode afetar este órgão. A suplementação não tem nem estudo correlacionado que ela afeta a função renal, afeta a função hepática, intestinal. Muito pelo contrário, ela está vindo para otimizar resultados corporais. Então, a gente tem até um suplemento que eu falo que se eu pudesse salvar um no mundo, eu salvaria ele, que é a famosa creatina. Muita gente tem a dúvida, mas se eu tomar creatina, não vai me dar alteração renal? Não. O que vai fazer o seu rim ter dificuldade de trabalhar são essas outras doenças que são associadas à alimentação e você não beber água. Então, é não ter dó dele, colocar ele para trabalhar, mas com coisas boas, né? Vai lembrar quando a gente fala de sódio, popularmente é o sal, né? É o sal. Então, e na verdade isso faz parte, aliás, muita gente tem um mau hábito do uso em excesso. Entra naquilo que a gente falou, tudo que é em excesso vai dar algum problema. E o sal em excesso, além dessa questão que a gente está falando das renais, tem as outras comorbidades que são ocasionadas exatamente pelo mau uso do sal, né? Isso, e na nossa casa é muito comum, cada vez mais, você colocar mais produtos, né? Porque hoje tudo que a gente coloca na nossa casa é industrializado. E o industrializado, ele tem o sódio ali, por quê? É para preservação do produto, para ter mais tempo de prateleira. Então, temperos prontos que as pessoas têm mania de comprar e deixar em casa, porque é mais prático. Exatamente. Então, todos os alimentos, na verdade a gente lê mesmo o rótulo. Sim, isso é fundamental e as pessoas precisam aprender a ter esse hábito aí. Doutora, a alimentação de fato exerce um controle maior sobre o peso de uma pessoa do que a prática do exercício, aquilo que a gente falava lá no começo. Às vezes a pessoa vai fazer um exercício e mas eu não estou perdendo peso. Aí entra a questão da alimentação. A alimentação, para algumas pessoas, é mais importante do que o próprio exercício em si? Sim, para todas. Porque se eu estou acima do peso, foi porque eu me alimentei em quantidade calórica a mais do que meu corpo foi capaz de queimar. Então, é como se eu tivesse um carro, né, um caminhão que transporta 1 tonelada. Sim. Ele transporta 1, ele transporta 1,5, ele transporta 2, mas vai chegar uma hora que ele vai dar problema. Sim. Então, pelo excesso de carga. Então, o excesso de peso, ele é ocasionado pela ingesta de alimentos em excesso. Isso é fato. Mas a atividade física, ela ajuda a ter um gasto energético maior. É onde eu consigo ter uma facilidade em queimar esta gordurinha extra, né, com mais facilidade, é o meu estoque. Então, eu tenho que cuidar para eu não ter estoque. Eu tenho que ter comida no meu corpo somente para até a próxima refeição. Sim. A gente, toda vez que a gente recebe aqui um nutricionista, a gente não deixa de fazer essa pergunta, porque eu acho que é fundamental para quem nos assiste, para quem nos acompanha sempre, saber disso, né? Que às vezes as pessoas não têm a verdadeira noção do uso da sua boa alimentação e de como fazer essa boa alimentação. E às vezes também, quando você vai retirar, você falou já agora há pouco, às vezes tira demais. Ou seja, a gente vê muitas dietas malucas que as pessoas pesquisam na internet e vão lá, mas ouve a vizinha, para fulana foi bem, para você vai funcionar. Quando na verdade, dieta tem que ser estabelecida de acordo com cada indivíduo, exatamente pelas características que cada um tem, né? Isso. O indivíduo ele tem que ser olhado como único. Cada pessoa tem um hábito, cada metabolismo é diferente, cada corpo responde de um jeito, né? Não adianta eu querer fazer a alimentação que outra pessoa faz, porque outra pessoa emagreceu, que eu vou emagrecer também. Então, isso é muito relativo. Até dentro do consultório, na parte clínica, na hora que eu estou analisando o meu paciente, quando eu vou montar o plano alimentar para ele, eu faço junto com o paciente, eu entrego na hora. Por quê? Porque eu tento priorizar o que o meu paciente gosta de comer e o que é possível deixar. Sim. Né? Primeiro, fica mais fácil de manter a dieta, porque ele está comendo algo que ele goste, mas você consegue manter o quê? Um controle. Olha, eu vou deixar isso, mas você consegue comer menos do que você comia antes? Sim. Igual pessoas falam assim, mas eu comia 3 pães franceses no café da manhã. Tá, eu descobri o erro, então por que você está acima do peso?
Vamos comer um? Sim. Eu não preciso tirar, eu só vou ajustar. Sim, mas isso também passa por um procedimento até psicológico, porque a pessoa precisa se adaptar a uma nova realidade também, né? Sim, o nosso corpo está acostumado com quantidade. Sim. Tudo, eu gosto de ver fartura, grande quantidade, volume. Então eu preciso trabalhar isso no paciente. Mas muitas pessoas, elas estão chegando no consultório com medo. Sim. Porque eu estava com medo de vir marcar uma consulta, porque eu achava que você ia tirar tudo de mim. Sim. Que é o erro das dietas malucas, né? Exatamente. O radicalismo, né, que você faz, que vai ser ruim. Então, diante dessa tua análise e acompanhando aqui atentamente o que você está dizendo sobre isso, dá para a gente dizer e traçar que uma relação entre a alimentação e a prevenção de doenças também, né? Sim. Hoje, a maioria das pessoas mundialmente estão em excesso de peso. Antigamente o problema era a desnutrição, né? Que era pessoas com baixo peso. E hoje não. O maior grau de recorrência é de pessoas sobrepeso. Sim. Então, tratando esta base, tratando a alimentação, né, o risco de ter pessoas acima do peso é muito menor, né? Mostrando oferta, qualidade de alimentos bons e quantidade certa. E o que vale a gente lembrar, a pessoa com sobrepeso, ela acarreta em outras comorbidades, o colesterol muito alto, o risco do infarto, de outras doenças que vêm desse sobrepeso, que teve origem lá nessa alimentação. O contrário também, as pessoas que vão deixando de se alimentar de uma forma adequada, daqui a pouco pode estar num quadro de anorexia também, né? Isso, que é o que? O medo, primeiro que vem o medo de comer, né? Do terrorismo nutricional, não porque eu não posso comer isso. O padrão estético também, né? Que hoje a mídia, ela fala que a mulher, no exemplo da mulher, ela tem que ser magra, né? Mas e o magro a preço de quê? A preço de qualquer coisa, onde corre em risco a sua saúde? Sim. Então isso tem que ter muito cuidado, né? Sim. Hoje nós estamos passando por um momento muito crítico com esta pandemia que está assolando todo mundo, não é diferente no nosso Brasil. E algo que foi muito falado durante esse período de pandemia foi a palavra imunidade, que nós precisamos cuidar da nossa imunidade e tudo mais. Qual a correlação que dá para a gente dizer da possibilidade de uma boa alimentação fazer a manutenção e a criação dessa imunidade para nós? A alimentação é a base, bons hábitos saudáveis, que é o quê? Alimentação regular e uma alimentação boa, rica em vitaminas, ricas em nutrientes, né, minerais. Sim. A prática da atividade física, que cada vez mais as pessoas estão ficando sedentárias, deixando de fazer atividade física, é onde durante a atividade, além de fazer um controle do meu peso, controle, uma melhora muscular, uma baixa da gordura corporal, eu tenho produção de diversos hormônios relacionados a prazer e bem-estar, né? Você ter uma boa qualidade de sono. Então, tudo isso tem relação com a nossa imunidade. Pessoas que trabalham muito em escritório, muito fechado, não têm exposição ao sol. Eu falo que a vitamina D, ela nunca foi tão falada, principalmente nesse período de pandemia. Exato. As pessoas não tomam sol. E quando vão para o sol, passa protetor solar. Ou é um sol de uma qualidade que não é tão boa que você não consegue ficar muito tempo para que faça essa absorção. Então, é você cuidar da base, né? A suplementação, ela facilita porque você consegue repor aquilo que o seu corpo não oferta, né? Através da alimentação. A prática da atividade física, que é importantíssima. Boas noites de sono, é onde você consegue ter um prazer durante o dia, né? Picos de estresse muito menores do que a gente vive hoje. Então, e tudo é através do quê? Se eu estou bem fisicamente, meu corpo está bem nutrido, tudo flui muito melhor, né? Que legal. Doutora, a gente fala com relação, assim, às vezes as pessoas que nos acompanham, às vezes as pessoas que até têm um pouquinho mais de conhecimento e que sabem, já ouviram essas dicas que nós estamos falando, até tentam manter uma boa alimentação. Mas de repente ela está dizendo, está lá na dúvida, não sabe se realmente está dando tudo certo ou não. Qual que é o momento, né, que a pessoa deve dizer assim, olha, eu acho que eu preciso procurar um nutricionista clínico? Existe um start para isso? Desde a base. Hoje dentro do meu consultório, eu atendo a parte clínica e eu posso falar que 60% é o pessoal voltado mais para atividade física, mais para o esporte, mais para uma melhora de condicionamento. Mas eu recebo muitas crianças no consultório porque as mães vêm, têm afinidade pelo atendimento que eu consigo proporcionar. Então é a base. Dentro de casa, a mãe ali, a mulher ficou gestante, já começa a me cuidar, já começa uma introdução alimentar legal. Como que eu começo essa introdução alimentar? Com a orientação do profissional. Geralmente entra a nutricionista pediatra e entra o próprio pediatra, né? A alimentação na escola, ela tem que ser cuidada. E em casa, peraí, meu filho, o perfil dele é um perfil magro,
Ou é um perfil que dá pra ver, eu falo que é aquela criancinha Michelin, né? Que é o bonequinho Michelin, que ele tem as dobrinhas. Então, eu olho pra criança e falo assim, peraí, não é que ela está acima do peso que isso é bonitinho. Ela já tá com excesso de gordura. Aqui, meu filho come muito doce, eu já tenho que cuidar. Eu sou um adulto que eu acabo comprando muita coisa industrializada e eu me alimento super mal, não tenho o hábito ali do arroz, do feijão, do básico que funciona. Então é onde eu preciso ter esse start da mudança. Sim, você tocou no assunto que é interessante, essa prática ou esse costume de dizer, ver uma criança gordinha e achar que era saudável, isso vem de gerações passadas, que eram assim, né? Ou seja, as pessoas gordas eram sinônimos de saúde. E depois foi se descobrindo que nem sempre é assim, né? Então, e até nesse sentido, você falou agora há pouco numa resposta anterior tua e me chamou a atenção para a desnutrição, né? Hoje a gente não vê mais com tanto volume aquilo que a gente já teve no passado. Mas eu gostaria até para as pessoas que nos acompanham que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são aí as principais consequências que a desnutrição pode causar no corpo humano? A desnutrição, a gente pode falar que ela é vários fatores. Eu posso ser desnutrido de baixo peso, estar com um peso abaixo do ideal para minha estatura, sexo e idade. Então eu sou uma pessoa desnutrida. O que a gente trabalha? Chegar no peso ali ideal, né? Ou eu posso estar com deficiência de nutrientes. Então, vou dar o exemplo que a gente está passando. Se eu estou com uma deficiência de vitamina D, eu sou um paciente mais susceptível a um COVID que fica de uma forma mais agravada, né? Agravante. Se eu tenho uma deficiência de zinco, eu também estou desnutrida porque eu estou com a deficiência daquela vitamina e mineral. Mas hoje, vou dar um exemplo claro que pode acontecer e é comum. Quando a criança não se alimenta bem, quando a criança não tem um hábito alimentar ali, uma ingestão proteica legal, um carboidrato legal, o nanismo. Crianças que são mais baixas que os pais, né? Quando os pais têm uma estatura significativa e a criança não consegue acompanhar. Às vezes foi uma refeição inadequada lá quando ela era criança e os pais não viram isso, então deu uma deficiência de crescimento. Né? Olha que legal, que interessante. Então, hoje tem também um exemplo, as pessoas que acabam tendo dificuldade visual, problemas cardíacos, problemas respiratórios por falta de vitaminas e minerais, por ingestão inadequada de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Então, vem uma recorrência de vários fatores que podem acontecer por causa desta desnutrição, né? E aí, claro, você tocou nesse assunto que é fundamental, que são os nossos filhos, né? As pessoas que precisam aprender a comer bem já desde a nossa infância. Eu gostaria que você desse algumas dicas aí, né? Para ajudar os pais aí numa boa orientação, de uma forma de fazer uma dieta adequada para os seus filhos. Isso. Introdução alimentar, ela precisa ser feita de uma forma correta, ofertar. Eu falo que o nosso maior problema é ofertar. Né? Muitos pais querem que os filhos comem, mas o próprio pai e a mãe não comem. Então, eu sou o exemplo da casa. Né? Como que eu quero que meu filho coma uma fruta se eu não como? Então, fica difícil porque eu sou o espelho. Crianças que têm esse paladar bem puxado para o doce, o ideal é o quê? Ter o mínimo possível disso em casa. Porque se tem, a criança vai no armário e pega. Né? Tá muito fácil. Então, tenha o mínimo ou não tenha. Mas meu filho nunca vai sentir o sabor do doce, não, ele vai. Porque ele não vai fugir de uma festa, na escolinha ele vai ter contato com outras crianças que vão levar o doce, que talvez o pai não teve essa consciência, né? Mas que não seja regular, que não seja todos os dias, né? A criança, ela não tem o poder do financeiro, do dinheiro. Então, crianças que levam dinheiro para a escola para comprar o lanche. O que você toma? Eu tomo suco de caixinha e salgadinho frito. Mãe, faz um lanche em casa, leva para o filho, né? Compra uma coisa diferente, leva uma fruta ou faz um salgado assado, que é menos pior, né? Porque a criança, ela não trabalha e quem dá o dinheiro são os pais. Ou seja, nós somos os responsáveis pelo que nós formamos em termos de alimentação dos nossos filhos. Sim, quando eu consulto uma criança, eu falo que eu não atendo sem o pai. Então, abaixo de 13 anos, o pai ou a mãe tem que estar junto. Eu falo que eu não gosto nem de atender quando a avó vai, porque a avó geralmente é coberta, né? Exatamente. Até a história, os pais educam, os avós deseducam. Deseducam, Tá certo. O nosso programa tá muito bom, tá gostoso. Aliás, a gente poderia ficar aqui horas conversando esse bate-papo legal, mas infelizmente estamos chegando ao final aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, em que falamos aqui de nutrição clínica, nutrição em geral, falamos um pouquinho sobre a nutrição esportiva e certamente a gente vai ter outras
outras oportunidades de aprofundar um pouquinho mais no assunto. Até já faço aqui ao vivo o convite à doutora Amanda de estar aqui numa outra oportunidade com a gente. Mas quero te agradecer pela disponibilidade, prontamente atendeu o nosso convite. Tenho certeza que contribuiu muito para o nosso programa. Seja sempre bem-vindo ao nosso Saúde e Bem-Estar. Obrigada, foi um prazer. Adorei essa experiência que para mim é a primeira, né? E espero que seja a primeira de muitas. Mas foi um prazer esse bate-papo super gostoso e espero ter ajudado. Com toda certeza contribuiu muito. E se você que está chegou agora, perdeu parte do programa, não se preocupe, ele vai ficar à sua disposição aí no nosso canal no YouTube, no Facebook, para você rever quantas vezes quiser. Mas desde já, lembra, é importante você que está no Facebook, curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. Você que esteve com a gente no YouTube, não esqueça aí de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Com toda certeza você vai gostar muito do conteúdo que nós abordamos no programa de hoje. Na próxima semana, nós vamos ter aí o feriado, né, de Sexta-feira Santa, nos aproximando da Páscoa. E, claro, depois, na sequência, a gente traz o nosso Saúde e Bem-Estar. Desde já, quero agradecer a você que nos acompanhou nesse momento, deixando um grande abraço e até o nosso próximo programa.